Com vocês, pessoal, o depoimento do editor-chefe da Mitos Editora, o Sr. Dorival, que meteu a boca no trombone sobre os cancelamentos recentes. Pessoal, garanto que ninguém está mais triste do que eu com esses cancelamentos. Acreditem, eu estou triste, decepcionado, arrasado. Só que não sou o patrão, não sou eu quem mando, é o leitor. Se ele não quer mais determinada revista e demonstra isso parando de comprar, eu tenho que parar de fazer. É simples assim. Eu não dou tiro no pé, até porque nunca toquei numa arma. Sem perceber, o leitor tem uma boa parcela de culpa nisso tudo. Cada vez mais ele exige revistas excelentes, preços baixos, descontos cada vez maiores, frete grátis. O leitor está cada vez mais exigente. E não há nenhum mal nisso, é direito do consumidor, mas para tudo tem que haver parcimônia, boa vontade, compreensão. Tudo tem que ter limite. Qualquer negócio só é bom quando é bom para os dois lados. Mas o leitor quer espremer o editor ao máximo. Muitos pararam de comprar as revistas para esperar descontos maiores e, com essa atitude, mataram as revistas. Notamos que hoje em dia o leitor deixa de comprar uma revista pelos motivos mais fúteis, sem se dar conta que está acabando com a publicação. O editor faz as revistas para o público, para os leitores e fãs, então são os leitores que mantêm a editora funcionando, mas muitos não têm consciência disso e asfixiam o editor. Sem editor, sem revistas. E quem acha que as editoras que usam Catarse podem substituir a Mitos não sabem do que falam. Para começar, com as Mitos as revistas saem todos os meses, ou a cada 2 ou 3 meses. Pelo Catarse, os lançamentos são muito mais espaçados e irregulares. Além disso, por mais que esse pessoal seja esforçado, e eu tenho grande admiração pelo esforço deles, nenhum tem a experiência e o conhecimento de nós da Mitos. Nossa qualidade editorial é inigualável, e ninguém jamais tratou os personagens Bonelli e outros com o respeito e o carinho que a Mitos trata. Peço a esses novos editores que tenham consciência e passem o trabalho para quem sabe fazer. Não maltratem nossos heróis. Não adianta caprichar na parte gráfica e fazer uma tradução ruim, cheia de erros, e um letreiramento sofrível, como tem acontecido muitas vezes. Podem até usar os nossos profissionais. Eles são os melhores do ramo. Foram muito bem treinados por nós da Mitos. E não se enganem, a Mitos não acabou e nem acabará. Reduzimos a velocidade este ano, mas se Deus e o leitor quiser, voltaremos com tudo muito em breve, retomando as edições paradas. Nada nos impede de fazer um outro contrato daqui a uns meses e retomar nossa produção a todo vapor. Aguardem-nos. Um feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos vocês, meus queridos amigos. Putz, galera, olha a resposta dos leitores. O Pedro. Dorival, com todo respeito, mas a própria Mitos, quem ensinou aos clientes a esperar descontos cada vez maiores, pois sempre o site tem desconto de 50% mais cupom de 10%. Então, de quem é a real culpa disso? Fica a reflexão. Boa noite. O senhor José Ricardo Lima diz: Senhor Dorival, por favor, pelo amor de Deus, em nome de tudo que é mais sagrado, reveja com urgência essa política da Mitos de aplicar enormes descontos nas suas publicações, prejudicando a todos, ou seja, a Mitos, o lojista e os leitores. Estabeleça um valor de face e o mantenha, para que o leitor possa saber quanto vale a revista que tem em mãos. Hoje em dia ele não tem a menor ideia, porque a revista de R$ 40 é encontrada na pré-venda por 20 ou até menos. É por isso que o leitor posterga o máximo que puder para comprar, pois ele sabe que amanhã o valor será menor que o de hoje. E isso é um pesadelo sem fim. A pessoa acredita que está se dando bem quando, na verdade, está contribuindo para o fim daquele título. Toda hora eu leio: só pego quando estiver com 50%. Só pego na Black Friday. Só pego quando for preço de xepa. Que negócio pode ir para frente assim? E quando a pessoa me pergunta o preço do gibi e eu digo que é o preço de capa? Ninguém quer.
Coitados de nós, os lojistas. Por favor, estabeleça um preço sadio, fixo e veja como as vendas vão ficar. Uau! Comentário do leitor Amarílio by Morning. Aqui está um ponto central. O Dorival reclamou acima de algo que foi criado pela própria Mitos e outras editoras como a Panini. Hoje, o leitor tem convicção de que o preço de capa das publicações é inflacionado pelas editoras no momento do lançamento de propósito, justamente para poderem depois anunciar promoções e cupons. Então ninguém compra no primeiro momento. Todo mundo espera os famosos 50% para pagar a metade do dobro, ou seja, o preço que considera o real da revista. Zagor, nova série 12, por exemplo, chegou a R$ 89,90 sem sequer ser capa dura. É evidente que ninguém compraria no lançamento. Se a Mitos quer reverter essa lógica, o único jeito é realmente dar o preço real das edições desde logo, e depois limitar promoções, descontos e cupons e períodos realmente especiais e seletos ao longo do ano. O leitor João diz: o comentário ridículo querendo cobrar supostos erros de outras editoras, sendo que a sua é a que mais erra, chegando a colar adesivos na lombada. Difícil uma edição sem erro. O que as editoras pequenas ainda não aprenderam é prender os direitos dos personagens para não deixar que outros publiquem melhor e com o melhor preço e respeito ao leitor. A editora publicou em formatinho até 5 anos atrás e só está no formato italiano, pois tomou aula com as pequenas editoras, que a editora Saikan, a 85, a Red Dragon, a Script e as demais, fiquem com cada vez mais personagens Bonelli. As pequenas editoras realmente respeitam o leitor. Não somos mais bobos e vocês não têm mais o monopólio. Libere-os agora então, deixa o Neymar da Saikan mostrar como deve ser publicado o Zagor no Brasil, algo que só aconteceu quando o Ota foi editor. Esse sim sabia e respeitava os Bonelli, publicando em formato italiano lá em 1989, e não no esdrúxulo formatinho. O leitor Rafael diz: depois dessa resposta, minha torcida para as editoras pequenas que estão indo bem só aumenta. E o leitor Irã completa: o que não concordo com a Mitos é que cancelam uma série e criam outra parecida, só que pior. Tipo o que aconteceu agora. Cancelaram as grandes aventuras de Tex e vão publicar essa dos desenhistas, só que com histórias piores e que já foram publicadas 1000 vezes. Quanto aos erros das editoras pequenas, a Mitos também erra muito. Exemplo, Tex em cores que tinha muitos erros nos textos, inclusive na capa. Quem não se lembra do número 22, nas garras de Vindex? Sou a favor de publicar uma nova série só com as histórias clássicas da Bonelli e com as capas originais, ao invés dessa que vai sair agora, com um repeteco de histórias medianas. Então, galera, foi meio contraditório, né? Por um lado, o editor da Mitos disse que a culpa é do leitor, que deixa para comprar só em promoções e por isso as revistas são canceladas. Mas quem faz as promoções de 50% são eles mesmos, né? Também disse que admira o trabalho das editoras pequenas, 85, Saikan, né? Mas, por outro lado, também diz que deixem o trabalho para nós, da Mitos, que sabemos fazer o trabalho direito. Então, é contraditório, ou seja, mas em parte o ser humano também é assim. O ser humano é contraditório. Quando não consegue solucionar as coisas, no caso, eles não conseguem solucionar as baixas vendas, e, por um lado, fazem as promoções de 50% para poder fechar as contas da casa, né? Que eu acredito que está sendo necessário, porque senão eles não faziam. Mas, por outro lado, isso mata o mercado, porque o leitor sempre vai esperar promoções de 50% e não vai comprar mais o título no mês. Então, assim, o ser humano é contraditório, né? Da mesma maneira como ele elogia as editoras pequenas e diz, ele também diz, deixa um trabalho para nós da Mitos, né, que fazemos melhor, mas nós vemos erros horríveis da Mitos, né? Como, por exemplo, o tamanho das edições dos ônibus, do Tex, do Fantasma, que não são os mesmos. Ou seja, formam uma escadinha, é um negócio absurdo, assim, né? Ele diz, nós da Mitos fazemos melhor,
Mas as editoras pequenas não cometem esses erros crassos de cada ônibus ter uma altura diferente, né? Então, mais uma vez, a incoerência do ser humano, é da natureza do ser humano, né? Ignorar os próprios defeitos e falar dos defeitos alheios. Infelizmente, todo mundo faz isso.